Qualquer processo comercial, quando ele é bem montado, ele se torna um processo muito previsível, mas você tem que ter a gestão para olhar toda essa engrenagem. Quando você tem clareza dos números, você sabe onde você tem que mexer. A gestão comercial, ela foca no fazer o processo e otimizar o processo. Esse é o nosso foco da gestão comercial. Cara, gestão comercial tem que ter controle de métrica. Quando você tem um processo muito bem desenhado, isso minimiza as chances de você errar e maximiza as chances de você acertar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta. Nesse podcast aqui a gente vai tratar do guia da gestão comercial, ou seja, tudo sobre gestão comercial que fez a nossa empresa faturar 8,6 milhões no primeiro ano. Foi gestão comercial e você vai ter o guia completo, fica até o final, que esse episódio está sensacional. Enquanto isso, já deixa também seu comentário, deixa sua curtida, se inscreve no canal, depois compartilha com um empresário que também merece receber esse conteúdo. Eu estou aqui, aqui na minha frente está o meu sócio Yuri Barbosa. Yuri, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Fala, Vini! E aí, irmão? Hoje a gente vai abrir a caixa preta da gestão comercial? O que a gente fez aqui? O que a gente faz? Vamos fazer isso, cara? Tem que sempre abrir, né? Se tem uma coisa que a gente faz é não esconder conteúdo, né? Inclusive, se a galera chegar aí, né? Acho que esse é o 44, 45, 46, não lembro exatamente o número. Mas se a galera chegar e ir para trás, eles vão ver mais uma série de aulas, uma série de podcasts, uma série de conteúdos para ajudar você a alavancar, performar melhor o seu comercial. E não é conteúdo raso, não. É conteúdo de profundidade, né? Teve um rapaz que comentou, que entrou agora no nosso programa, e ele falou assim, cara, só de assistir os vídeos do YouTube do Comercial Faixa Preta já levou muito a minha consciência comercial, e aí eu comecei a implementar muita coisa que vocês falaram e eu já comecei a ter um resultado legal. Só que agora eu quero ir pro próximo nível. Então, cara, começa a maratonar aí, tem muita coisa interessante. Usa aí o feriado, sabadão, domingão, para de assistir Netflix e vai trabalhar em prol do seu negócio para que você possa prosperar, transbordar aí, para que você enriqueça, não só você, mas também toda a sua família, né? Nós fizemos aí, Vini, 8,6 milhões no primeiro ano, né? Exatamente. Que é um resultado inacreditável, né? Para ser mais exato, Yuri, 8.631.272,27 reais, porque quando a gente faz o faturamento, a gente conta até taxa, né, de plataforma, é o líquido. Então, cara, olha só como é que é interessante, né? O empresário que prospera, ele prospera outras pessoas também, né? Então não é só a gente que prosperou, né? Hoje a gente está com 35 pessoas na equipe, né? De tanto que a gente está crescendo e assim vai. Mas enfim, hoje nós vamos bater um papo sobre gestão comercial. Então curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação assim que sair vídeo novo no canal. Porque a gente sempre está postando aqui toda terça-feira às 20h30 sai episódio novo do Comercial Faixa Preta, tá? Mas vamos lá o que interessa. Vini, vamos começar a pergunta aqui, começando do começo. Legal. Cara, por que é importante gestão comercial? O que é uma gestão comercial e por que é importante gestão comercial? Só pra galera entender ali. Cara, muito interessante, Yuri. Qualquer processo comercial, quando ele é bem montado, ele se torna um processo muito previsível, mas você tem que ter a gestão para olhar toda essa engrenagem que depende de várias variáveis, como pessoas, como cliente, ele está sendo executado o processo. A gestão comercial, ela foca no fazer o processo e otimizar o processo. Esse é o nosso foco da gestão comercial. E quando a gente está operando a nossa empresa, a gente planeja algo, todo início do mês, todo início de semestre, todo início do ano, e a gente vai vendo se esse algo está acontecendo da maneira que a gente deseja. Então tem vários protocolos para gestão de métricas, gestão de times que nos ajudam a tomar decisões e olhar em tempo real se o nosso número está batendo com aquilo que a gente está almejando. É isso que serve a gestão comercial. Então a gestão comercial é imprescindível para quando você coloca um processo bem definido no papel, que é o que a gente faz, se esse processo está acontecendo. E se você não tem essa gestão comercial, você pode fazer o melhor processo do mundo que na teoria ele está funcionando, mas na prática ele está falho. Então ele torna a teoria acontecer na prática. E é interessante você falar isso, Vini, porque tu trouxe um ponto aqui que eu quero voltar, que é interessante, a questão de número. Quando a gente fala de comercial, tem gente que pensa assim, pô, comercial é energia, comercial é oba-oba. Não, não é energia, não é oba-oba. Comercial é número, é processo.
Quando eu tenho clareza desses números, eu consigo saber exatamente onde eu vou mexer para ter o resultado que eu quero ter. Por exemplo, cara, eu sei que eu quero bater um faturamento esse mês de 1 milhão, 500 mil, beleza. Quantos leads eu preciso ter? Ou seja, quantos novos clientes eu preciso que conheçam o meu produto, que apliquem, seja por diversos funis, diversos canais de vendas também, como as pessoas chamam de canais de vendas, Sim. né? Quantos leads eu preciso ter, desses que eu tenho, quantos eu preciso agendar, desses que eu agendei, quantos eu preciso que compareça à reunião, a ligação, né? Desses, quantos eu preciso converter, e dos que eu converti, qual ticket médio eu preciso ter. Então, quando você tem clareza dos números, você sabe onde você tem que mexer. Né? Quando você tem as métricas, você sabe onde você tem que mexer. Então, por exemplo, pega lá a calculadora comercial, inclusive, bota aí nos comentários da descrição a calculadora comercial, né? Coloca na tela aqui pra galera ver também. Quando você pega lá a calculadora comercial, você começa a mexer com os números e você sabe exatamente o que você tem que fazer. Então é muito interessante que eu estava fazendo uma call e eu falei assim, cara, olha só, vou botar aqui. Botei lá os números e eu falei, agora olha o que acontece se eu aumento 1% de agendamento. É uma venda a mais. Olha o que acontece se eu aumento 2% do comparecimento. São duas vendas, uma venda a mais. Ou seja, você consegue ver, quando você tem controle das suas métricas, onde você tem que mexer para que você possa aumentar o seu resultado. Então, comercial, ele é métrica, é dado, é número, não é oba-oba. Quando eu vou para vendas, aí é mais uma energia, é mentalidade, mas também não só isso, também tem um processo. Mas é muito interessante você trazer esse ponto da questão da métrica, né? Porque, cara, gestão comercial tem que ter controle de métrica, né? Com certeza, cara. E olha que legal, no último mês, a gente teve o pior closer gerando R$ 5.777 de faturamento por call realizada. Ou seja, a gente pega quanto que ele fez de faturamento dividido pelo número de calls. E o maior closer nosso teve 7.061. E aí teve um pessoal aí no meio, 6.388, 6.000 e pouco, 6.166. Então isso prova que o nosso processo de ensino está interessante, porque o pior para o menor está bem próximo, tá? E também, além da métrica, tem a gestão de pessoas. Então o líder ele tem que ter a gestão dessa equipe para essa equipe gerar maior performance. Seja na contratação, seja em tirar um colaborador que não esteja com a cultura ideal, ou corrigir, né, essa pessoa que está com a cultura não legal, ou ajustar essa pessoa que está, por exemplo, com um emocional prejudicado naquele momento e dar aquele apoio para aquela pessoa, trabalhar aquela técnica que ela não está fazendo. Então a gente vai olhar o número e ver onde é que pode estar o problema. E às vezes o problema é geral no setor ou no indivíduo específico. Muitas vezes, o setor também está entregando pouco. Às vezes é o indivíduo que está entregando pouco em relação ao grupo. Então é você olhar suas métricas e olhar suas pessoas, liderar e gerir suas pessoas também. E eu estava lendo um livro, eu estou lendo um livro, aliás, estou meio que na metade desse livro, se chama o Manual do CEO, que em inglês, eu estou lendo em inglês, que é The Great CEO Within. E esse livro é de um cara tech, que é um cara que foi o mentor de grandes startups, Legal. Das maiores aí, da área de tecnologia. Ele vendeu uma empresa lá atrás a $130 milhões e ele começa o livro elogiando o setor de vendas, falando, não tem jeito, eu quis automatizar o processo, eu não consegui. Quando você lida com ser humano, o processo de vendas é um processo de criar confiança. Você cria confiança entre duas pessoas e aí isso é imprescindível para a venda acontecer. E ele tentou automatizar o processo. Ele fala que principalmente no B2B é um erro. E por mais que sales, né, que a venda seja ineficiente, né, ele falou que é ineficiente porque você tem que estar 1h30 com a pessoa, tem que estar um processo de conversa lá com a pessoa, de construção de confiança, né, que venda para mim é construção de confiança, para que a venda corra, mas não dá para viver sem. Ele tentou fazer sem. Então é muito importante você ter as pessoas certas e não dá para fugir das pessoas. E apesar de ser pouco ineficiente em termos de, para um cara de tecnologia, em termos de tempo, é super eficiente em termos de aproveitamento de custo e de resultado financeiro. Então,
a gestão das pessoas também é muito importante. A gente vai falar de alguns procedimentos que a gente tem relacionados a isso, tá? Vamos começar pela contratação então, Yuri? Bora, vamos começar Show pela de bola. contratação. Show de bola. Primeiro ponto que, começando pela contratação, eu quero falar algo sobre isso. Custa caro contratar errado. E não é pouco caro não, é muito caro. Por quê? Por causa de 2 pontos cruciais. Quando você contrata errado, você tem 2 problemas. Você perde tempo e você perde dinheiro. O tempo, para mim, é mais importante que o dinheiro. Por quê? Dinheiro não compra tempo, mas tempo faz dinheiro. Então, quando você erra, você tem uma perda de tempo. Quanto tempo? Vai depender. Porque se você for aquele líder que erra e continua persistindo no erro, tu vai perder mais tempo. Se você for o líder que erra, mas muda o erro rápido, você vai perder menos tempo. Naquela frase, demore para contratar e seja rápido para demitir. Então você perde tempo. Por quê? Tu vai ter que fazer daily, tu vai ter que fazer onboarding, tu vai ter que capacitar a pessoa, tu vai ter que fazer feedback individual, tu vai ter que fazer reunião, tu vai ter que assistir a call da pessoa, tu vai ter que fazer uma série de coisas. E dinheiro, por quê? Tu vai pagar o salário dela. Ou o bônus dela. Na verdade, tu vai pagar só o salário, porque muitas vezes quando o contrato é errado, tu só vai pagar o fixo. E aí tu perde 3 mil numa média de fixo de 2, tu vai perder aí 6 mil reais do seu caixa e mais tempo. Só que os 6 mil reais não compra o teu tempo, mas o tempo faz você ter 6 mil reais. Ou seja, o tempo que tu perde com essa pessoa, você poderia estar botando seu negócio e vendendo mais, escalando seu próprio negócio. Perdeu tempo e perdeu dinheiro. Então custa caro contratar errado. E é isso que eu bato na tecla. Quando você contrata errado, você tem sérios prejuízos na sua operação. Então, uma primeira coisa é pessoas. Cara, contrate as pessoas certas. É claro que nem sempre tu vai acertar. A gente errou, a gente erra. Então não é 100% do erro. Sim. Mas quando você tem um processo muito bem desenhado, isso minimiza as chances de você errar. E maximiza as chances de você acertar. Né? Então, o primeiro ponto aqui é as pessoas que estão no seu time. Cara, não contrata no oba-oba. Muito vendedor, Vini, principalmente departamento de vendas, é contratado no oba-oba. É o amigo, é o conhecido, é a indicação do fulano que fala bem, que é bom, que é comunicativo, que vai ser bom de vendas. Pô, esse cara fala bem, é comunicativo, pô, tem cara de vendedor, pô, esse cara vai ser bom. Vem, vamos trabalhar. Pô, mas não teve um processo, não teve uma qualificação do cara. Não teve nada. Não viu se os valores batem, não viu se a cultura bate, não viu se a pessoa é de fato ambiciosa, ela tem força de vontade, se ela é ensinável, não viu nada. Você simplesmente pegou e colocou uma pessoa na sua operação. Ou seja, você se arrebenta. E eu vejo muito isso acontecer. Pessoas perdendo o time de vendas o tempo inteiro. Por quê? Porque contrata errado. É claro que tem outros problemas também, porque às vezes a pessoa contrata certo, mas não tem processo. E aí acaba se tornando um problema. Mas muita gente, Vini, se dá mal nessa parte de contratação. Principalmente no mundo que a gente está agora, né, no momento que a gente está, com as ideologias que a gente tem, né, no Brasil, né, aquela ideologia woke que puta que pariu, só Jesus na vida. Mas, cara, tem que tomar cuidado com a contratação, cara. Exatamente. E a gente tem um processo aqui que a pessoa, antes de entrar, a gente já está treinando essa pessoa. Porque ela passa por um pré-treinamento antes da contratação. Esse processo bem definido, ele tem que ser gerido também. Então, nosso RH, ele fica olhando se a pessoa está cumprindo os requisitos do pré-treinamento. Está fazendo o processo lá de avaliação, ou seja, a nossa gestora de RH olha muitas vezes as calls das pessoas que estão à frente, que são as account managers de RH que estão fazendo as entrevistas. E aí ela vê se está no padrão correto. Porque já teve momentos em que a contratação foi errada porque pulou um checklist, que é muito importante. A gente tem um checklist bem rígido para quando a gente vai contratar essa pessoa. Se você deixa de fazer um ponto desse checklist, às vezes é esse problema que vai acontecer na sua empresa. Então você tem que ter um processo de contratação e você tem que ter a gestão desse processo de contratação. E sabe o que a gente tem feito cada vez mais, Yuri? É fazer o employer branding. O que é isso, Vinícius? É o branding para quem quer trabalhar na nossa empresa. Ou seja, a gente já tem várias pessoas cujo sonho é trabalhar com a gente, cuja aspiração é trabalhar com a gente. Na minha experiência, essas pessoas, quando elas entram, elas não ficam de mimimi. Porque boa parte do erro da contratação é uma pessoa que você vai lá, ensina e ela se opõe a fazer aquilo que você foi combinado. Muitas vezes é isso. É desleixada, é indisciplinada, pensa, não, isso aí eu não vou fazer, isso aí o pessoal não manda em mim, eu quero fazer da minha maneira. E muitas vezes não é porque a pessoa é ruim.
Se a pessoa é ensinável e está toda hora correndo atrás, porque a gente já pegou closer na nossa operação que não era bom quando entrou e ficou excelente. E dá muito resultado, está vendendo muito, porque é a pessoa esforçada, porque é a pessoa que faz acontecer. Essa pessoa sempre é bem-vinda, porque a gente sabe que vai poder contar com a lealdade dela. Agora, a pessoa que acha que sabe tudo, primeiro, ela te dá trabalho e depois ela não fica muito tempo. A pessoa que cria problema desde o começo, ela cria problema até o final. Então você tem que... Quando você ativa o Employer Branding, você começa a ter muita gente querendo trabalhar com você e sabe que aquela oportunidade é uma vez só, é uma vez na vida. Porque se ela tem o sonho de trabalhar contigo, ela não vai te descartar por qualquer outra empresa, porque ela conhece a sua empresa, ela conhece os seus valores, ela conhece com que você trabalha, ela já assistiu muitas vezes seu podcast. Quantas pessoas querem falar, cara, meu sonho é trabalhar com você. Agora está muito mais recorrente, então isso é importante também, tá? Deixa eu fazer uma vírgula aqui interessante. Ontem eu divulguei a vaga no vagas que tem aberta na Full Sales, né? E olha que interessante, teve closer falando assim, Yuri, eu sou closer, mas eu quero trabalhar na Full Sales, eu quero a vaga de SDR. Uau. Tipo assim, porque eles sabem que a vaga de closer vai ser mais apertada. Exato. Né? A régua é diferente. E aí a pessoa fala assim, cara, eu quero a vaga de SDR. Ou seja, o cara topa receber menos só pra entrar, mostrar o trabalho dele e falar assim, cara, esse cara é um bom SDR, hein? Esse cara tem pegada de closer, pô, vamos transformar ele em closer. Então olha que interessante. Então hoje a gente tem de fato pessoas que estão querendo trabalhar com a gente. Eu recebo mensagem todo dia de pessoas se vendendo pra mim, falando assim, cara, eu quero trabalhar com vocês, eu quero estar na Full Sales. Aí entra essa questão de brand. E isso facilita o nosso trabalho, né? Porque a chance de errar é menor. Porque o cara quando entra, ele fala assim, vou dar minha vida aqui. Exatamente. Olha que legal. Quando você tem um processo de RH funcionando, o teu time não se acomoda. Quando você vê que tem do lado de fora tá todo mundo querendo entrar, ele não vai fazer corpo mole. Ele não vai. Então uma estratégia até para você controlar seu time é mostrar que você sabe contratar muito bem. E você tem um processo, uma gestão sobre isso. E aí quando as pessoas entram, né, Yuri, a gente tem esse processo de contratação que a gente faz um mix com treinamento, porque a gente aproveita para otimizar tempo. Você falou sobre não perder tempo. É isso que a gente quer no nosso processo de gestão comercial, não perder tempo. Então a gente já contrata a pessoa treinada. E muitas vezes ela vem antes, né, treinada pelo nosso próprio conteúdo. E aí quando ela entra, a gente tem a gestão da rampagem dela, que é as primeiras 3 semanas, onde a gente tem um protocolo de EAD para ela estudar. E um acompanhamento desse protocolo. Por quê? Imagina que toda vez que uma nova pessoa entra na nossa operação, o gerente para de olhar para quem está performando e olha só para essa pessoa novata para ficar 1 a 1 com ela. Isso é muito ineficiente. Agora, se você põe um EAD, tipo, olha, é isso aqui que você tem que aprender e eu vou te acompanhando junto com o time para tirar suas dúvidas. Eu não preciso ficar te ensinando nada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é construir esse EAD comercial. E muita gente, muito cliente nosso faz o quê? Usa o nosso EAD. O nosso EAD ele é universal. Tanto para SDR, Closer ou Social Selling. Então já tem todo esse EAD para você plugar na hora da sua contratação. Porque o pior de tudo é isso. Você treinar a pessoa um mês inteiro treinando, porque você sabe que tem que treinar todo dia, pegando ela no A1 e aí depois ela sai. E pode acontecer, não é nem culpa sua. Às vezes, alguém da minha família sofreu esse acidente que hoje em dia é assim, cara. As pessoas, alguém da família sofre acidente para o trabalho. Né? Hoje está muito comum isso. E aí acontece isso. Ou qualquer outro problema. Aí você perdeu um mês. Aí você vai ter que voltar a contratar outra pessoa. Se você não tem aquele funil de RH que eu expliquei, que a gente explica aqui, você vai ter que demorar mais 2 meses para contratar uma nova pessoa. Ou seja, se a pessoa fica, não que seja 1 mês, né? Fica 2 meses sem estar eficiente na sua empresa, você treinando, imagina, você perdeu 2 meses treinando a pessoa, tua vida, aí tem mais 2 meses para achar outra pessoa, 4 meses de ineficiência na sua operação. Por isso que o pessoal patina. Porque entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, não tem um processo, quando a pessoa entra, não tem um descritivo do que ela tem que fazer, é jogar na parede e ver se cola. Muita empresa é assim, cara, vou jogar um monte de vendedor na parede e vou ver se cola. Quem colar fica. Porque não tem um processo. E quando tem um processo, tem uma dificuldade de implementar, de investir muita energia naquela pessoa, que é energia, cara, que às vezes não tem o payback. Qual que é o truque? É ter o mesmo resultado sem tanto investimento.
é o que a gente faz na Full Sales, é o que a gente faz para os nossos acelerados também. Então, você gerir esse período da pessoa ela integrar a equipe oficial, que dura mais ou menos 3 semanas aqui no nosso processo. Você tem todo o procedimento, desde estudar nosso material, desde estudar nosso EAD, desde fazer o acompanhamento, desde estudar tudo sobre a gente no YouTube, desde fazer o roleplay para ver se ela está competente para pegar ligação ou pegar atendimento com o cliente, e aí ela entra. Mas isso a gente não teve muito custo de tempo. Se não deu certo, cara, tem outras pessoas que a gente pode chamar e tem outras pessoas batendo na nossa porta querendo entrar. Então esse é o primeiro processo. E aí depois, quando a equipe tá lá no ongoing que a gente fala, aí você vai fazer com os closers a reunião diária. Vinícius, eu sou empresário e ainda não tenho gerente, tem que eu que fazer essa reunião. Faz menos reuniões. A gente está fazendo o ideal, porque a gente tem um gerente de vendas e a gente tem um gerente de pré-vendas, porque são 2 modalidades completamente diferentes. O meu gerente de vendas é um cara que foi um closer muito bom. O meu gerente de pré-vendas era um SDR muito bom. Só que o gerente de pré-vendas não sabe ensinar vendas e o gerente de vendas não sabe ensinar pré-vendas. É uma metodologia totalmente diferente. E acima desses gerentes, tem o diretor de vendas, que é o Yuri. E a Yuri cobra o gerente de vendas e cobra diretamente o gerente de pré-vendas. Ele não vai lá cobrar o closer. Só se for um caso muito atípico, aí o gerente de vendas chama o Yuri para puxar a orelha de um closer. Né? Mas isso é raro. Então, o Yuri, como gerente de vendas, está olhando a métrica lá do pessoal e está perguntando como é que está o treinamento, como é que está essa semana, porque essa semana tá menor, pô, parabéns, essa semana tá maior. E aí essa estrutura que a gente vai treinando diário, closer, e treinando diariamente o pré-vendedor. Porém, o nosso EAD que a pessoa fez, ela tem que refazer de 2 em 2 meses, porque toda a técnica está lá. A gente atualiza esse EAD também. Então, o treinamento ele vira um aperfeiçoamento de técnica, que essa é a parte da gestão de pessoas, e acompanhamento individual 1 a 1. Ou seja, o líder faz o acompanhamento 1 a 1, periódico ou semanal ou quinzenal, com a sua equipe de vendas, e o pré-vendas faz o 1 a 1 periódico com a sua equipe de pré-vendas, para sentir feedback, ver qualquer dificuldade, um ajuste de técnica que seja necessário. E aí, fechando toda essa parte de pessoas, né, a gente vai já para gestão de métricas, né, que é as nossas rotinas de gestão de métricas que a gente pode falar. Boa. Gestão de métricas. Como eu falei, é uma das coisas mais importantes. Ontem, na reunião que nós tivemos aí para alinhar o mês, né, a gente estava batendo em métrica. Exatamente. Né, primeira coisa, uma das coisas que nós fizemos aqui na reunião, a gente tem reuniões mensais e reuniões semanais de métrica. Acho que é toda segunda, né? Toda segunda tem a de métrica, onde o time comercial e o marketing traz as métricas da semana anterior para ver o que vai precisar de consertar naquela semana para que possa ajustar e melhorar. Então, onde está o furo, onde está o gargalo, taxa de agendamento essa semana caiu, aumentou, conversão diminuiu, aumentou. Então, a gente tem a mensal, que é para definir quais serão as métricas que serão seguidas naquele mês para bater o faturamento XYZ, e nós temos as semanais para ver se a métrica geral está sendo cumprida na semana. Exatamente. Semanalmente. Exatamente. Então a gente olha, essa semana estamos longe ou fora da métrica ideal para a gente bater esse faturamento? Estamos longe. Por quê? Vamos buscar o furo. E aí a gente busca o furo e conserta. Por quê? Engano teu achar que tu vai traçar uma meta no mês da semana, no começo do mês, e você vai deixar ela correr, e na última semana você vai entrar e vai falar assim: nossa, estamos longe da meta, corre, negada! Todo mundo correndo, porque é isso que acontece na maioria das operações, né? Eles deixam para a última semana analisar números. Aí fala: meu Deus, a gente está muito longe. Aí sobrecarrega marketing, sobrecarrega comercial, sobrecarrega todo mundo, porque deixou de olhar. Então é crucial que você olhe as suas métricas, tenha a sua métrica mensal, mas também que você olhe as suas métricas semanais, né, Vini? Para que você tenha o controle de qual é o caminho que você vai seguir. Exatamente, cara. E nessa reunião a gente olha desde o marketing, ou seja, começa pelo número de leads e custo por leads. Quantos leads a gente teve na semana? A gente sempre olha o bloco semanal. E aí, quantos a gente teve na semana? Qual que foi a taxa de agendamento? Qual que foi o custo de call por funil?
né? Cara, funil tal gerou 300 de custo por qual, outro 400, outro tá muito alto, tira o orçamento desse e joga em outro, mas é desse funil que a gente está trazendo venda. Então a gente vai reajustando as coisas e vai olhando, pô, a venda tá indo muito bem. A pré-venda, pô, esse mês bateu recorde, agora o no-show tá alto, o no-show tá baixo, o taxa de agendamento pode melhorar, o que a gente pode fazer? Verifica quem que não tá agendando, aí a gente vê de repente... De 5 SDRs, cara, tem um que não está agendando, tem outro que está agendando pouco. O que aconteceu com essa pessoa? O que a gente pode fazer para auxiliar essa pessoa a performar mais? Então, o que a gente pode fazer para esse funil aqui melhorar a performance? Ou, se não está performando, porque a gente não joga dinheiro em outro funil? E a gente vai analisando e sentindo, né? E vai tateando a nossa operação semanalmente e olhando a métrica. Porque a métrica a gente sim fala, pô, a gente faturou tanto na semana, 350 mil, 400 mil, por aí vai. E aí a gente vai vendo da onde veio esse faturamento, para a gente ir ajustando o que precisa melhorar e não atuar naquilo que já está bom. Não tem porquê. Por exemplo, a gente estava com uma conversão super alta de aqui, closer nosso, 63% de eficiência, 39%, 50%, 28%, mais baixo 28%. A média acho que estava 35%? Acho que subiu. Porque 63, 39, 50%, 28% de conversão. Então, a gente precisa trabalhar e jogar mais call de vendas, mesmo que a gente pague mais. Por quê? Porque a conversão está maior. Uhum. Então, esse é o recomendado para o time de marketing, para o time de pré-vendas. Mas eu também puxo a orelha às vezes do pré-vendas. Cara, que outra estratégia você pode fazer para jogar mais agendamento? Aí a gente pensou, cara, contrata mais 2 sales farmers que vão trabalhar nos leads antigos. Uhum. Contrata mais, troca uma peça aqui no SDR, joga um social seller para SDR, faz um treinamento tal, faz tal coisa no marketing, cara, aumenta a consciência dessa tal maneira. Por quê? Porque a gente está uma super eficiência em vendas, ou seja, a gente quer trazer mais call. Então a gente não vai trabalhar naquilo que a gente não precisa, a gente vai trabalhar justamente naquilo que vai mudar o nosso resultado. E é interessante porque você percebe que você que está em casa, que a decisão aqui na Full Sales, ela não é tomada em achismo. Ela é tomada em números e métricas. Aconteceu até uma coisa engraçada no grupo de sócios, né? Que eu botei uma parada lá, aí o Matuta também comentou, aí você falou embaixo, calma gente, vamos olhar os números. Eu falei, calma, só tô jogando brainstorm, tô jogando aqui pra gente pensar nessa ideia, né? Então, vamos olhar o número, né? Que um funil, supostamente, poderia, né? Uma percepção, achismo, poderia estar dando, poderia ser melhor para um lado, porque talvez para o outro não esteja bom. Opa, então vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse funil para esse lado? Então foi uma ideia, jogamos a ideia, pensando na possibilidade, mas calma, agora o que a gente vai fazer? Vamos olhar a métrica. Vamos olhar número. Vamos ver se realmente bate com o que a gente supostamente acha, né? Porque tudo começa com achismo. E depois do achismo eu vou olhar a métrica, eu vou olhar o dado, eu vou olhar o número. Então quando você olha aquilo lá, e a gente vai olhar esse funil então, e a gente vê, de repente, vamos lá, vamos supor que esse funil tá dando mais lead, putz, teve 10 agendamentos desse funil e os 10 foram todos para a formação de closer. Cara, todos eles estão indo para um lado só, então vale a pena direcionar esse funil para esse lado. Mas teve agendamento e, cara, 7 foi para o programa de aceleração. Opa, então vamos manter esse funil para um lado. Entendeu? Então, é baseado em números, gente. É baseado em métrica. Que não tem decisão baseada no que eu acho que é isso. Eu tô sentindo no meu interior, na minha mente, que é isso. Não, que a gente tem, né, o nosso funil de VSL, diz que a gente tem um conjunto de funis. E a gente presumiu, poxa, esse funil que vende um script de vendas, eu acho que está atraindo muito closer. Mas às vezes a gente pode estar enganado. Quando a gente vai olhar lá, é o empresário que está comprando esse funil, esse script, né? E aí a gente tem que olhar na métrica, de maneira qualitativa. Deixa eu olhar o qualitativo desse aqui. E desses agendamentos, quantos compraram qual tipo de produto? Porque a gente faz também, não é só olhar para o número de vendas, é olhar para o faturamento por venda, é o ticket médio. Uhum. Então, é isso que eu falei até na nossa reunião. O que adianta a gente ter 8 vendas de 4 mil, que é a nossa formação, ou 2 vendas do programa mais caro? Às vezes 2 vendas do programa mais caro, que é muito mais, gera muito mais faturamento.
E muitas vezes gera recompra, porque esse cliente que compra o mais caro, ele tem vários serviços que a gente vai acoplando e ele tem um LTV maior. O de formação também. A gente tá vendo muita gente da formação que é empresário, faz o upgrade tá rápido, porque essa formação já gera um puta resultado para ele. E aí ele já cresce para os outros. Então a gente tem que olhar tudo, né? Basicamente. Total. Tem que olhar o LTV completo de cada funil, de cada interação. Então é sempre muito cuidado, né? A gente vai tateando a empresa com dashboard, com planilha, com métrica, sabendo o que tem que fazer. A equipe de gestão já está macaca velha de saber quais são os números que a gente tem que olhar o tempo todo, qual o tipo de decisão que a gente tem que tomar e ser agressivo mesmo em aumentar o número, né? Se está funcionando, coloca o pé no acelerador. Eu acho que a gente colocou um pezinho no acelerador na última reunião, eu vinha pra cá e ele falou, cara, vamos colocar mais pé no acelerador, cara? É isso que eu tava na minha cabeça, porque quando tá funcionando, cara, você tem que colocar grana, você tem que colocar investimento, você tem que trazer pessoas e não ficar assim, tipo, indo lento. Não é que a gente tá indo lento, 8 milhões e 600 não é lento, mas, não, cara, dá pra sempre, cara, 200 por hora, pra muita gente pra muita gente é muito, mas para um corredor de Fórmula 1, cara, meu irmão, isso é lento, cara. Você tá passeando no parque. E dava pra gente ter batido se a gente tivesse começado, porque nós dois começamos acelerado, mas se a gente tivesse começado acelerado com marketing desde o primeiro mês, a gente ia bater 10 milhões de faturamento. A gente tem que cortar um sócio no meio do caminho. Teve que cortar com 4 meses porque não funcionou. Não tava fazendo nada, mas é interessante. Mas... Cara, é muito disso que você falou, ter controle para saber exatamente onde eu vou pisar. E a gestão comercial, ela envolve esses dois pilares, né? Pessoas e processos. Né? Pessoas, contratações certas, treinamento certo, liderança também, né? A importância de você liderar também tem. Tá, depois a gente pode marcar um podcast aqui sobre liderança comercial, né? Como motivar o seu liderado a sempre tá batendo meta. Bota aí, Hilary, como sugestão de tema, que é um tema bom pra gente abordar aqui. E processo a gente envolve de quê? Controle de métrica, controle de números, controle de dados, decisões baseadas em número, decisão baseada em métrica, né? Olhar os funis, sempre tá olhando o funil, uma coisa que a gente sempre bate, né? Que não entra comercial, mas aí é uma coisa que tem que ser o marketing a ser feita, sempre tá olhando os funis para ver qual é o furo do funil. Matuto, semana passada, falou, segunda-feira, sei lá, falou uma coisa interessante. Ele falou, eu escutei ele falar em algum lugar, ele falou assim, cara, o funil, se não deu merda, vai dar merda. Em algum momento ele vai dar merda, porque para de funcionar uma tecnologia do nada, que fala assim, caralho, como é que parou de funcionar o formulário, meu irmão? Do nada, por isso que tem que ficar sempre conferindo a parada. Do nada. Porque do nada acontece os pratos, eu falei assim, velho, tipo assim, a gente entrou lá num funil do Master Seu Script. Cara, por que o formulário tá aqui? Do nada, o negócio, sabe? Tu fala assim, como é que o formulário subiu pra cá, velho? Mas acontece. Tecnologia. Tecnologia dá problema de vez em quando. Integração principalmente, né? Para de funcionar, meu. Para de funcionar do nada. E você tem que estar olhando, porque eu fui na reunião, cara, e eu provoquei, cara, por que essa métrica desse funil tá muito baixa? Só o funil, assim, com uma taxa de agendamento irreal e ridiculamente baixa. Era um funil, né? Representava 8% do orçamento. Cara, mas esse funil tem... O que tá acontecendo, cara? Mesmo que, se você manda só por uma mensagem com a pessoa com os horários, a pessoa agenda. O que tá acontecendo? E aí, de cara, era esse negócio de gestão, de você conferir tudo para ver se o processo está acontecendo. E naquele caso, tinha algum erro de tecnologia que não permitia que os leads entrassem para os SDRs, que a gente suspeitou. O pessoal está verificando o problema até agora. Mas eu acho que já verificou. Já verificou. E aí vai recontactar esses leads. Mas você tem que estar olhando o tempo todo a tua operação para ver o que não está funcionando. Às vezes é um SDR que, cara, o cara tá, sei lá, ele tá com depressão na cama e não tá nem pegando o telefone, né? Se você não olhar isso semanalmente ou diariamente, né? O líder tem que ter diariamente, cara, você vai tomar chumbo, porque você tá colocando às vezes um investimento de 15, 20, 30, 25 mil por SDR e o cara tá e o cara não tá lá trabalhando, né? E o cara às vezes, sei lá, deu um migué. Aconteceu alguma coisa, você tem que olhar para ver se está funcionando, se você não olhar, o negócio vai errado. Eu tenho até um amigo empresário, cara, que ele fatura 9 dígitos já.
E ele falou assim pra mim, cara, eu dei uma pausa de olhar minha operação, eu tava bastante... a equipe, deixei a equipe solta. Quando eu fui ver, cara, pô, um monte de coisa errada. Ele gravou um stories falando, já sei quem é. Ele gravou um stories falando sobre isso. Ele falou, sou incompetente. Pois é, cara, e a gente. E eu vejo muito empresário, cara. Eu lembro de um outro empresário que eu não vou citar nome, ele falou, não. Agora minha equipe toca tudo, até o crescimento da minha equipe, da minha empresa, minha equipe toca. Eu pensei assim, cara, nem o Flávio Augusto da Silva tem o que é um milionário, tem o luxo de deixar 100% na mão de todo mundo. Quando deixou, o negócio não foi bem. Uhum. Cara, eu fiquei, cara, não é muito cedo pra isso, não. Assim, se você treina e você coloca um CEO competente, se você treina alguém que às vezes até tem participação no teu negócio como sócio e tá tocando lá a operação, depois de um tempo sim, mas assim, tem gente que tem uma tara de largar o negócio, sabe? Eu larguei o operacional e tático. Às vezes eu faço alguma coisa tática, mas largar o estratégico, cara, eu fico, pra que largar o estratégico também? Eu acho que o estratégico ele é tão raro, né? Você ter alguém que saiba fazer o estratégico com visão tática e operacional. Por que você vai largar logo o estratégico? A gente defende o empresário largar o operacional. Mas não é estratégico. Pois é, e às vezes o nosso trabalho, tem vezes que, cara, nem produzi, só fiquei vendo se o pessoal produziu, né? Não produzi, entre aspas. Mas eu tô olhando a parada, né? De vez em quando eu faço uma coisa mais estratégica. Plano estratégico, quando eu criei junto com vocês, a gente se reuniu na quinta-feira para criar o plano estratégico do mês. Então a gente está no estratégico, então não dá para sair do estratégico e não dá para olhar a tua métrica. Você tem que empresário, você tem que olhar a tua métrica, tá ali. É só fazer isso aqui, ó. Olhei. Poxa, tá bom, não tá. Aqui não tá bom, gente. Alguém viu que isso aqui não tá bom? Vê qual que é o problema desse número aqui. Porque esse problema, às vezes, cara, é um processo que não tá sendo feito e é o teu dinheiro indo pro ralo. Total. Né? E aí você só avisa, cara, esse problema aqui investiga e resolve. Me traz a solução. A pessoa tá aqui no WhatsApp, 7 da manhã no sábado, né? Já com a solução pronta e já protegendo de próximos erros acontecerem. Mas se não é a gente falando, às vezes, pô, o negócio vai a sul, né? Como Exatamente. o inglês fala. Vini, vamos dar um presente pra essa galera que tá assistindo a gente aí, Total. que tá até agora. O que a gente pode dar pra eles? Bom, você que está aqui e quer melhorar ainda mais a tua operação comercial, a gente separou uma ferramenta muito interessante para você, que é o nosso Diagnóstico 360 Comercial. Todos esses protocolos que a gente fala aqui, a gente vai ver se estão acontecendo no teu negócio, o que pode melhorar aí, o que pode estar indo errado, qual o problema que você está enfrentando que você não consegue vencer. Esse especialista na nossa metodologia tem centenas de horas já estudando aqui com a gente para te prover o maior valor. E sim, ao final, se ele entender que alguma das soluções de implementação, contratação, recrutamento, estruturação da Full Sales pode te ajudar de alguma maneira, ele vai te apresentar e você fica livre para decidir qual caminho você segue, tá bem? Então aperta agora no segundo ou primeiro link da descrição, já faz sua aplicação para esse Diagnóstico Comercial 360 para a gente ajudar aí de maneira gratuita. Ô Vini, pra gente caminhando ali pro final, se você pudesse elencar, né, você é um cara que nós temos habilidades diferentes, né? O Vini, ele já liderou equipes comerciais há mais de 10 anos, né? Até falo em toda a call de vendas que eu entro, eu falo muito sobre você, que você conseguiu fazer uma coisa que ninguém conseguiu fazer, né? Hoje talvez algumas pessoas já fazem, muitas delas com consultoria, né? Que é conseguir vender multipropriedade pela internet, velho. Ou seja, aquele sistema de salão de vendas, né? Para você que não sabe, multipropriedade, não sei se você já foi numa cidade turística. Tem cidade turística, você tá andando na rua, uma pessoa te aborda, te sequestra, brincadeira. Uma pessoa te aborda, te oferece um jantar, te oferece uma bebida, te oferece algo, você vai para esse local e lá te apresenta uma oportunidade de você comprar uma fração de férias, né? Para que você possa voltar para estar lá ou talvez voltar para estar em outro, ou trocar por outros hotéis. É uma coisa muito interessante para quem gosta de viajar, para quem gosta de economizar dinheiro. Inclusive, talvez no momento que você esteja assistindo esse podcast, nós vamos estar com uma rodando em Angra, né? Angra do Reis, que é paradisíaco, um local lindo, né? Inclusive, eu vou querer vou querer umazinha lá, hein? Vou querer umazinha lá. Temos que ter, Temos que ter umazinha lá. Vai ser um projeto
bilionário que a gente estava fazendo aqui com tudo que a gente aprendeu, né? E usando processos comerciais, gestão comercial lá, né? A gente vai usar tudo que a gente faz na nossa operação No lá. ramo imobiliário. Então o Vini, ele fez isso, né? Ele conseguiu montar isso online. A pessoa baixava um e-book, muitas vezes. O segredo da multipropriedade, recebia uma ligação de SDR. SDR entrava em contato com o Close. E o Close fechava um produto de 40, 50, 60, 120 mil reais, dependia. Então eu sempre falo muito, Vini, quando eu tô nas escolas de vendas, que, cara, você é o cara de processos. Porque tu não é o cara que fez um curso e aprendeu e agora está aplicando, né? Tem um curso aí chamado... Tem um livro, né, que difundiu esse conceito de SDR Closer, que é o Receita Previsível, né? Sabia que tem um curso de um final de semana que a pessoa faz do Receita Previsível e ela sai de lá podendo implementar esse sistema em outras empresas. O cara que muitas vezes nem fez nada de comercial. E tem outros aí, né? Tem um aí do marketing que falava de marketing até um tempo atrás, agora tá falando de vendas do nada, né? Tem um garoto, né? Consumiu todos os nossos produtos, baixou tudo. E aí tudo que eu falo no meu conteúdo gratuito, ele tá falando igual e tá tudo certo. Tá então tudo você bem. é o cara que sempre botou a pele em risco. Então, quando eu te faço essa pergunta que eu te fazer agora, eu te falo com autoridade e tu vai responder com autoridade, porque tu há mais de 10 anos faz isso. Né? Agora que tá ficando conhecido a SDR Close, já faz isso há mais de 10 anos, né? Cara, se você pudesse olhar para uma gestão comercial, olha para uma empresa agora. Imagina que você está começando uma operação, tu fala assim, cara, eu estou começando uma operação comercial agora. O que não pode faltar para um empresário que está numa operação comercial, para um empresário que está começando a operação agora ou para um empresário que já começou, mas ainda está no início? Cara, playbook de SDR, apresentação comercial muito bem feita, com script de vendas muito bem trabalhado. É o básico. Agendar e gerar de agendamento venda. Esse é o principal. Então o playbook de SDR tem, além do script, a cadência que você tem que entrar em contato, como você deve entrar em contato, script de ligação, reversão de objeções, rotina do SDR e closer tem que fazer o fechamento como a gente orienta. Eu fiz uma consultoria, né, para um cliente nosso. E nessa consultoria, que levou um dia inteiro, cara, eu comecei a analisar durante 1h20 as calls de venda. Tinha uma closer lá que não estava vendendo. Tava 40 atendimentos, uma venda ou 0 vendas, acho que era uma venda. E aí eu olhei o atendimento dela, cara, a pessoa super simpática, apresentando muito bem. E eu falei, olha, ela está apresentando muito bem, só que ela não está vendendo, não está fazendo venda, não está... provocando a venda. Então, vários erros de apresentar muito bem, o cliente saía amando ela e falava, 1 hora eu dou retorno. Em vez dela fazer aqueles... o fechamento, como é que ele ocorre? Ali são microcomprometimentos que a pessoa toma, de maneira perceptível ou não, e vários checkboxes de confiança que ela checa com você para ela tomar uma decisão, que você tem que fazer esse checklist, esse checkbox. Não adianta você pegar um produto e falar bem, e ser muito simpático com a pessoa que você não vai vender, infelizmente. Eu peguei uma prova viva disso. Uma pessoa experiente em comercial, só que não segue o processo. Enquanto a gente tem, eu falei aqui 63%, 39%, 48%, a conversão mais baixa é 28% de atendimento. Por quê? Porque faz com proficiência tudo isso que a gente passa. Então tem que ter uma apresentação de vendas com a nossa metodologia e também um playbook de SDR. Boa, boa. Então, obrigado para você que esteve aqui até agora. Né? Lembrando que você pode ter acesso ao nosso diagnóstico gratuito, ou seja, não paga nada. É só você que está lá. Estando lá, a gente já vai te dar um insight. Qual é o gargalo na sua operação, como você pode melhorar a sua gestão comercial para que você possa escalar o seu resultado. Então, no ruim, você vai aprender algo. Né? Então, acho que não custa nada ir lá escutar, receber essa consultoria e se ao final fizer sentido para você, você vai dar um próximo passo e estar com a gente em um dos nossos programas, que podem ser diversos programas, que nós temos diversos tickets dependendo do seu momento. Então lá nessa call, a pessoa vai te falar, olha, faz sentido você estar com a gente ou não faz sentido você estar com a gente, tá? Curta, comente, compartilha, se inscreva no canal para receber notificação assim que a gente postar vídeo novo. Toda terça-feira às 20h30 sai episódio novo aqui no canal da Full Sales Comercial Faixa Preta. Você pode maratonar aí, tem mais de 40 episódios atrás para você estudar e melhorar a sua faixa no seu comercial. Conteúdo de valor, conteúdo profundo e não uma encheção de linguiça igual você vê por aí, tá? Então, muitíssimo obrigado por você estar aqui. Um beijo para você, um abraço, se cuida e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu!